Olá, sou Caiane Oliveira, mestrando no programa em Biociências na Universidade Federal da Bahia e venho apresentar a vocês um pouquinho do meu trabalho que é intitulado como Desenvolvimento de método analítico baseado na microextração líquido-líquido para a determinação de mercúrio em amostras de vacina. Este trabalho está sob a orientação do professor doutor Anderson Souza. Para o desenvolvimento deste método, estamos usando uma técnica convencional, que é a extração líquido-líquido. Nesta técnica, ocorre a mistura heterogênea entre dois líquidos que não são solúveis entre si. Uma fase aí contendo o analito, a espécie que desejamos analisar, e outra fase contendo aí o solvente extrator. Este solvente normalmente é um solvente orgânico que tem uma afinidade pelo analito. Para promover o contato aí entre solvente extrator e analito, é necessário o processo de agitação. Após um período de repouso, é separada as fases e a fase extratora estará aí com o analito. Assim, é possível fazer aí a separação física destas fases. Apesar da eficiência, do uso largo aí desta técnica, apesar dela ser simples, ela apresenta uma desvantagem, que é o uso elevado aí de volumes de solventes orgânicos. Esses solventes normalmente são tóxicos e prejudiciais ao meio ambiente. Com isso, há necessidade de novas configurações desta técnica. Uma destas configurações é a chamada microextração líquido-líquido dispersiva. Nesta técnica, faz-se o uso de pequenos volumes de solventes orgânicos. Nós temos aqui o exemplo de uma amostra aquosa contendo o analito. A esta amostra é injetado aí um solvente orgânico dispersor e um solvente orgânico extrator. O solvente extrator não é solúvel na fase aquosa, enquanto o solvente dispersor ele é solúvel na fase aquosa e solúvel também na fase de extração. O solvente dispersor irá promover a dispersão do solvente extrator por toda a amostra aquosa. Essa dispersão é feita por meio de microgotas do solvente extrator. Quando ela forma aí essas microgotas, ele entra em contato direto com o analito, promovendo aí a extração com maior eficiência. A próxima etapa aí desta técnica é a separação por meio da centrifugação. Após a centrifugação, haverá aí uma pequena gota que chamamos de pré-concentrado contendo o analito, que é retirado aí e transferido para um tubo microvaio, onde será feita aí a sua análise. A técnica que estamos desenvolvendo em nosso trabalho, ela muda as configurações desta técnica de microextração líquido-líquido dispersiva. Aqui, o termo dispersiva é justamente pela necessidade de uso aí do solvente dispersor. Em nosso método, segue as seguintes etapas. Primeiro, nós adicionamos em um tubo um metal, que é o analito, no nosso caso é o mercúrio, o analito que nós estamos usando, uma solução tampão para poder manter o pH do meio, um complexante que irá reagir aí com este metal e substituímos aí um solvente extrator pelo líquido iônico, que é um líquido aí considerado da química verde, um líquido que não tem nenhum impacto ambiental. E finalizamos avolumando aí com água. Posteriormente, fazemos uma agitação manual e seguido aí pelas ondas da radiação, promovendo aí a dispersão de todo o líquido aí no meio da amostra, no sistema. Então, em nosso trabalho, nós estamos usando a agitação manual e o banho ultrassônico como forma de dispersão. Logo, nós não usamos nenhum solvente orgânico, nós estamos utilizando apenas a força mecânica e a agitação manual para promover a dispersão do líquido iônico, que é o nosso solvente extrator aqui, que não é um solvente, por exemplo, orgânico e tóxico, Posteriormente, esses tubos adicionados aí a um banho de gelo para promover a turvação do tubo e seguido aí de uma centrifugação para a separação das fases. Aí formará um pré-concentrado. Essa gotinha, ela é transferida aí para uma cubeta que posterior é feita aí a análise no aparelho chamado de espectrofotômetro de absorção molecular. No desenvolvimento deste método,
alguns fatores influenciam aí na recuperação desta gotinha, por exemplo, com o metal. Um deles é o pH da solução. Para isso, nós fizemos ensaios, né? E vimos aí a faixa de pH mais adequada aí, que apresentou uma melhor recuperação do analito. Também como o líquido único. O líquido único, como agente extrator, ele precisa ter uma afinidade aí pelo metal. Para isso, também fizemos os testes, né, com os líquidos iônicos que tínhamos disponíveis e decidimos usar aí o hexafluoreto de fosfato. Um outro fator é o uso do agente complexante. Nós usamos aí no nosso trabalho, nós analisamos, também fizemos ensaios para ver qual era o melhor complexante aí e chegamos à conclusão, né, com a ditizona, que houve a melhor recuperação aí deste analito. Além também do tempo de extração, a temperatura também do sistema influencia diretamente na recuperação desse analito. A agitação, no caso que nós usamos, a agitação manual e a dispersão por meio da radiação do banho ultrassônico, além da concentração da ditizona. São fatores que influenciam diretamente na recuperação do analito. Para que possamos, assim, né, ter valores adequados para o processo de extração e pré-concentração, fizemos aí um planejamento, né, de 2 níveis, que foi a etapa de otimização. Nesse planejamento, nós temos aqui um ponto mínimo, um ponto central e um ponto máximo. E analisamos aí as variáveis pH, volume do complexante e volume do líquido único. Com isso, nós obtivemos o sinal analítico aí, né, os valores de absorvância apresentados aqui na tabela 2, que é a matriz, né, do nosso planejamento de 2 níveis. Com esses valores, nós conseguimos aí construir o gráfico de Pareto. Neste gráfico, nós temos aqui, no eixo X, a concentração, o volume de complexante, o volume de líquido único, a interação entre o complexante e o líquido único, seguido aí do pH que nós utilizamos, né? E também a interação entre o pH e o volume, né, de complexante e o pH e o volume de líquido único que nós utilizamos. No eixo X, nós temos aí, né, o p-valor, que foi aí no nível de significância de 95%. Neste gráfico, a variável que apresentou aí significativas, né, em nosso sistema foi o volume de complexante, seguido pelo volume de líquido único e a interação entre o volume de complexante e o volume de líquido único. A quarta variável significativa foi o pH. Os efeitos, né, nos valores aí de significância positivo nos disseram o quê? Que quanto mais a gente tendia para o ponto máximo aí do nosso planejamento, melhor seria o resultado analítico. Então, quanto maior fosse o volume, né, tendendo aí ao maior volume apresentado no planejamento, melhor seria a resposta analítica em nosso sistema. Porém, ao fazer a varredura, percebemos que quanto mais aumentava aí o volume de complexante, maior era o pico de absorção do excesso de complexante em nosso sistema. Aqui nós temos o pico de absorção referente à complexação entre mercúrio e ditizona e aqui o excesso dessa ditizona pura. Com isso, nós preferimos aí, no próximo planejamento, na próxima etapa, que foi a matriz Box-Benker, diminuir os volumes de complexante utilizado. Então, nós obtivemos aí o sinal analítico, né, nesta etapa de otimização, onde tivemos aí o sinal analítico em 275 microlitros aí do volume de complexante, um pH aí em torno de 7,5 e um volume de líquido único em torno de 105. Nesta etapa de otimização, esses foram os valores fixados que apresentaram a melhor resposta. Apesar da simplicidade da técnica, ela requer incansáveis testes aí para promover, né, a validação desse método, pois são muitos fatores que influenciam aí na recuperação deste analito. E com isso, nós tivemos aí uma pandemia, onde o acesso ao laboratório foi muito limitado, diminuindo assim os ensaios experimentais e também a compra do líquido único, que é um líquido que a gente compra fora do Brasil. Então, a chegada dele demorou, né? Nós estamos fazendo a segunda compra agora.
que a previsão, né, ao finalizar a compra é a chegada aí por meio de alguns meses. Estes foram os desafios que nós enfrentamos, né, que acabou fazendo aí com que haja atraso na finalização desse projeto.